Uma boa noite e uma boa semana a todos. Uma alegria podermos encontrar mais uma vez nessa noite para poder estudar a Palavra de Deus. Quero te convidar para que possamos, antes de abrir a Bíblia, pedir a Deus sua direção para poder entendê-la. Vamos fechar nossos olhos e vamos elevar uma prece a nosso Deus. Oremos. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, e com alegria que estamos aqui nesse encontro para estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção para que Teu Santo Espírito abra nossa mente a fim de que possamos entendê-la. Que o Senhor nos guie, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Esta noite, quero compartilhar com vocês duas histórias que têm dimensões proféticas. São histórias que nos ilustram, de alguma forma, aquilo que está para acontecer, ou que talvez já está acontecendo também no tempo do fim. Eu quero te convidar para abrir tua Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Eu quero ler o versículo 1 e 2. A história de dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Diz assim o versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não ordenou. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ok, nós temos aqui uma história de dois homens que eram líderes de Israel, que tinham conhecimento da verdade e que, apesar de tudo isso, fizeram uma escolha errada. Mas o que estava errado, né? Esses dois jovens, eles eram sacerdotes e um dia foram para o santuário para realizar os trabalhos, né, que os sacerdotes realizam no santuário. E eles levaram três coisas no santuário. Eles levaram um incensário, levaram, obviamente, incenso e também levaram o fogo que haveria de acender o candelabro de ouro que estava no santuário. Se você lê todo o capítulo 10 e o contexto dele, você vai perceber que não havia nada de errado com o incensário que eles levaram. Também não havia nada de errado com o incenso que eles levaram. Estava tudo certo até aí. Mas quando você analisa o terceiro elemento que eles levaram para realizar seus trabalhos no templo, que era o fogo, a Bíblia diz aqui claramente que o fogo que eles levaram era um fogo estranho. Quer dizer, um fogo que Deus não tinha ordenado para que fosse levado. Será que adiantou eles terem levado o incensário certo e o incenso certo? Não, porque quando se trata de adorar a Deus, Deus não aceita uma adoração, vamos dizer assim, pela metade. Não adianta, de repente, ter alguns elementos que estão certos, que estão corretos, mas de repente, no meio desses elementos que estão certos, levar um elemento que não está certo. Tá? Então, eu quero que entendam que esses dois jovens, que eram sacerdotes, eram líderes de Israel e que tinham conhecimento da verdade, fizeram uma escolha errada e o fizeram de forma consciente. Deus havia determinado o tipo de fogo que deveria ser levado no santuário para poder acender o candelabro de ouro, e em vez de levar o fogo que Deus determinou, fizeram a escolha de levar qualquer tipo de fogo que eles escolheram. Quer dizer, eles levaram uma coisa que Deus não escolheu, uma coisa comum, né? Um fogo comum, um fogo estranho, como se mostra aqui, e tentaram oferecê-lo a Deus, ou apresentá-lo a Deus, como se fosse um fogo santo, um fogo consagrado, aquele fogo que Deus tinha, o tipo de fogo que Deus tinha escolhido para ser levado no santuário.
Ok, agora eu quero que vejam por que eles fizeram isso. Se você vai agora no capítulo 10 também, mas a partir do versículo 9, você vai entender, talvez, a grande razão pela qual esses dois jovens, que eram sacerdotes, que eram líderes de Israel e que tinham conhecimento da verdade, por que eles fizeram isso. Capítulo 10, versículo 8, diz assim: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Agora, entende por que Deus pediu isso? Versículo 10, versículo chave, diz assim: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar-lhes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Qual foi a razão pela qual eles levaram fogo estranho, um fogo comum, um fogo que Deus não separou para o serviço do santuário? Porque quando eles entraram no santuário, eles estavam bêbados, eles tinham bebido, e a bebida tinha tirado o discernimento deles, a capacidade de poder raciocinar. Não sei se você já viu uma pessoa bêbada, mas uma pessoa bêbada, dependendo do nível da bebedeira, ela não consegue discernir as coisas, às vezes não consegue nem conversar, né, com as pessoas que estão ao redor, perde o discernimento das coisas e a percepção de aquilo que está certo e errado. Por isso, depois desse episódio, Deus foi claro, né, conversou com Arão e conversou com Moisés, dizendo: olha, quando os sacerdotes já sabiam disso, mas essa ordem foi repetida aqui, quando os sacerdotes forem trabalhar no santuário, fazer seu serviço no santuário, eles não podem beber. Por quê? Porque a bebida vai fazer que eles percam a percepção, percam o discernimento para distinguir entre aquilo que está certo e aquilo que está errado, entre o santo e o comum, entre o limpo e o imundo. O que fizeram Nadab e Abiú, se quisermos resumir? Por causa da bebedeira, perderam o discernimento das coisas santas e levaram dentro do santuário um elemento que Deus não escolheu, uma coisa comum, e tentaram apresentá-la perante Deus como se fosse santa. Deus se agradou? Claro que não, porque Deus não aceita que peguemos coisas que Ele não separou, que são comuns, e entreguemos ou apresentemos a Ele como se fossem santas. Ok? Agora, eu quero que me acompanhe agora no livro de Daniel, capítulo 5, para que você possa ver nessa história o mesmo princípio que acabamos de estudar, só que talvez ao contrário, vamos dizer assim, de forma diferente. Esse momento da história, no capítulo 5, foi o dia em que Babilônia caiu. Estava aí Babilônia no comando de Belsassar. Não foi essa noite que os medos e persas invadiram a grande cidade da Babilônia e aí ela caiu. Então, olha só a cena, olha só o que está acontecendo aqui. O rei Belsassar, capítulo 5, versículo 1, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Perceba, eles estavam bebendo. Enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que eles bebessem, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. E a continuação diz que eles trouxeram os utensílios sagrados, consagrados do templo,
que foram levados quando Jerusalém foi trazida cativa, né, para a Babilônia, e os utilizaram no meio dessa festa, dessa orgia, dessa bebedeira que Belsazar e seus nobres estavam protagonizando naquele momento. Eu quero que entendam o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, eu quero que saibam que Belsazar, ele não era um homem ignorante em relação à verdade. Ele conhecia a verdade. E ele sabia que esses utensílios que ele pediu para serem trazidos naquela festa que eles estavam realizando, eram utensílios consagrados, eram utensílios santos que foram utilizados no templo de Jerusalém e que tinham sido levados, né, de Jerusalém para a Babilônia. Ele também tinha visto os milagres que Deus fez através, por exemplo, dos amigos de Daniel, né, Mesaque, Sadraque e Abednego. Também foi desse conhecimento o conhecimento, né, a interpretação do sonho que Daniel fez a seu avô Nabucodonosor. Então, ele conhecia a verdade e sabia o que ele estava fazendo nesse momento. Então, eu quero que entendam o que Belsazar fez. Ele pegou uma coisa santa, uma coisa consagrada a Deus, e a utilizou no meio da festa como se fosse comum, como se fosse uma coisa corriqueira, não sagrada ou não consagrada. Ok? Perceba, Nadab e Abiú pegaram uma coisa comum, que Deus não tinha consagrado, e apresentaram a Deus como se fosse santa. E Deus não se agradou. Agora, Belsazar faz o contrário. Ele pega uma coisa santa, uma coisa que tinha sido consagrada a Deus, e a utiliza como se fosse comum, como se fosse uma coisa que não valesse nada. E agora eu quero que percebam por que ele também tomou essa atitude, ou por que ele fez essa escolha. Bem no começo, no versículo 1, nós percebemos aqui que eles estavam bebendo, eles estavam embriagados, e a embriaguez fez que eles perdessem o discernimento de tudo, para distinguir o certo do errado, o santo do comum, o limpo do imundo. E uma vez perdida essa percepção, perdida essa distinção entre o que está certo e errado, fizeram essa escolha. Vocês sabiam que no tempo do fim, seres humanos haveremos de repetir esse tipo de escolhas que Nadab e Abiú fizeram e também Belsazar fizeram, e que essas histórias de alguma forma ilustram o que haveria de acontecer no tempo do fim? Quero te convidar então a procurar o livro de Apocalipse, capítulo 17. No capítulo 17, através de símbolos, é apresentada uma mulher especial. Me acompanha no versículo 1 e no versículo 2. Diz assim: Veio dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se endevedaram os que habitam na terra. Em Apocalipse, uma mulher é símbolo de uma igreja. O capítulo 12 apresenta uma mulher resplandecente como o sol, sendo perseguida por um grande dragão. E essa mulher aí resplandecente como o sol está representando o povo de Deus do tempo do fim, a igreja verdadeira. Agora, aqui se apresenta para nós uma mulher diferente. Ela é uma prostituta. Se mulher representa a igreja e agora essa mulher é uma prostituta, tenha certeza de que essa mulher aqui representa uma igreja falsa. Agora, o interessante é que essa mulher prostituta que representa uma igreja falsa, ela tem um vinho. Ela bebe desse vinho
E não somente que ela bebe, mas também faz beber todos os moradores da terra com esse vinho, e os moradores da terra, eles se embebedam, se embriagam com o vinho dessa mulher. Um ponto importante para que possamos entender essa profecia aqui é entender que coisa é vinho na Bíblia. Vinho é uma bebida, na realidade é o suco de uva, só que com um elemento, é um suco de uva fermentado, portanto, alcoólico. E esse elemento, vamos dizer assim, o que faz a diferença nessa bebida. Né? Ela não é uma bebida, vamos dizer assim, saudável, é uma bebida boa, mas uma bebida que, pelo fato de ter fermento, a torna uma bebida adulterada, por assim dizer, né? Uma bebida que agora está fermentada, que agora se tornou alcoólica. E por causa de esse ingrediente, o fermento, né, a fermentação dessa bebida, o fato dessa bebida estar adulterada, o vinho, em profecias, ela representam as falsas doutrinas, ou por dizer assim, doutrinas adulteradas. Mas eu quero que pare para pensar nos efeitos que produz falsas doutrinas na vida de um cristão ou nos seres humanos de forma geral. Assim como o vinho literal, o vinho alcoólico, por assim dizê-lo, produz embriaguez, tira o discernimento, tira a capacidade, né, para distinguir entre o certo e o errado. Da mesma forma, essa mulher, ela tem um vinho de falsas doutrinas, e o efeito que produz nos seres humanos é fazer perder eles a capacidade de distinguir entre o que está certo e o que está errado, entre o verdadeiro e o falso. E por causa desse vinho de falsas doutrinas, no tempo do fim, haverá de acontecer o que aconteceu com Nadab e Abiú, e aquilo também que aconteceu com Belsassar. Como assim? Pessoas, né, seres humanos, cristãos, que vão pegar coisas que Deus não consagrou e vão tentar apresentá-las a Deus como se fossem santas. Vão levar elas como elementos de adoração sobre os quais Deus não pode colocar a sua bênção. E um outro grupo de pessoas também, que como Belsassar, vai tomar coisas que são consagradas a Deus, coisas que Deus separou, mas vão utilizá-las como se fossem coisas comuns ou não consagradas. Quero te dar um exemplo. O sábado, por exemplo. No mundo cristão, né, existem pelo menos 2 dias de guarda. Alguns acreditam que o dia de guarda é o sábado, e outro grupo de cristãos acredita que é o domingo. Ok? Você pode procurar em toda a Bíblia e você não vai encontrar um texto que diga que o domingo é o verdadeiro dia de repouso. Se você for no Novo Testamento, você também não vai encontrar nenhum versículo onde Jesus ou seus discípulos digam que talvez porque como Jesus ressuscitou agora e ressuscitou no domingo, então no Novo Testamento o cristão vai começar a guardar o domingo. Mas, muito pelo contrário, ao longo de toda a Bíblia, no Velho Testamento e o Novo Testamento, se fala da santidade do sábado, como sendo um dia de Deus. E quando falamos de que o sábado é um dia santo, estamos dizendo que é um dia que foi escolhido por Deus e separado para Deus para uso santo, ok? Só que, de repente, há um grupo de cristãos que dizem, não, eu acho que o domingo também pode ser um dia que podemos consagrar a Deus. A Bíblia diz que qual é o dia santo? O sábado ou o domingo? É o sábado.
Portanto, domingo é um dia santo? Com certeza que não. Então te pergunto, sendo sinceros nós dois aqui, será que eu posso pegar meu domingo, que não é santo, que é um dia comum, como qualquer outro, e dedicá-lo a Deus e apresentá-lo a Deus como se fosse santo? Tenho certeza de que não. Vai ser a mesma coisa que Nadab e Abiú fizeram, e Deus não se agradou dessa atitude. Sabe o que faz que uma coisa seja santa na Bíblia? Uma coisa bem simples. O fato de Deus ter escolhido e separado para Ele. Só isso, né? É o fato de Deus ter escolhido e separado para Ele. Para pensar um pouquinho no sábado e no domingo. Será que tem entre eles alguma diferença, vamos dizer assim, inerente? Ambos têm 24 horas, em ambos um dia o sol nasce e no final do dia o sol se põe. São iguais. Mas o que torna o sábado especial, né? Santo? O fato de que quando Deus criou esse mundo em 6 dias, quando chegou o 7º dia, Deus o abençoou, o santificou, o separou para Ele, para que esse dia se tornasse um dia de gratidão, de adoração a Ele, um reconhecimento de Deus como o nosso Criador. Agora, vejamos a atitude de Belsassar também, né? Muitos consideram um sábado como um dia comum, como qualquer outro, e dizem, não, o é o domingo, que é o dia certo que devemos guardar. Mas será que eu posso, então, dizer assim, né? Então, como o sábado é um dia comum, então esse dia eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer as atividades corriqueiras da minha vida, como trabalhar, estudar, etc. Será que Deus se agradaria disso? Com certeza que não, porque eu estarei fazendo o que Belsassar fez. Quer dizer, eu estarei tomando um dia que é santo, que Deus o abençoou, que Deus o consagrou, e o utilizando para fazer minha própria vontade, utilizando ele como se fosse um dia que não é consagrado. Ambas coisas estão erradas. Pegar um dia que não é santo, que Deus não consagrou, e apresentá-lo a Deus como se fosse santo, ele não se agrada. Assim também, Deus não se agrada de que peguemos seu dia, que ele santificou, e utilizemos para realizar atividades, né, trabalhos comuns naquele dia. Mas deixa eu te colocar um outro exemplo, né? Talvez um exemplo que alguns vão dizer, opa, não vão gostar talvez, né? Dízimos. Procura na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, tenta fazer aí uma pesquisa onde apareça a palavra dízimo, né? Dízimo não é outra coisa senão o 10% de tudo quanto eu ganho. A Bíblia diz que esse 10% a gente tem que separar e devolvê-lo para Deus. Olha só como a Bíblia diz, né? Devolvê-lo, porque não é nosso, pertence unicamente a Deus, ok? E quando você faz essa pesquisa, a Bíblia diz que o dízimo, ele é santo. Quer dizer, é uma coisa que Deus separou e consagrou para uso sagrado, para uso especial. Te pergunto, se o dízimo é santo, será que eu posso pegar o dízimo e utilizá-lo para meus gastos, para meus afazeres do dia a dia, para meus compromissos econômicos? Não, porque eu estaria fazendo ou tomando a mesma atitude de Belsassar, pegando uma coisa santa e utilizando-a como se fosse comum. Deus não se agrada. Agora, sabem por que o mundo às vezes vive essa confusão em relação ao sábado, ao domingo, entre outros temas? Porque esse mundo bebe ou está bebendo do vinho que essa mulher que é representada aqui em Apocalipse capítulo 7, né, está dando a beber ao mundo todo. O vinho das falsas doutrinas.
E quando bebemos esse vinho, sabem o que produz na cabeça das pessoas? Confusão, perca do discernimento. Mas sabem, talvez a maior pergunta que precisamos nos fazer agora é, tudo bem, já entendo de que existe um vinho que Satanás procura que os seres humanos todos bebam para que percam o discernimento, a distinção entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, entre o imundo e o limpo, né, aquilo que é certo e o que é errado. Eu entendo. Mas para pensar um pouco. Mesmo eu como cristão, não será que eu também já tenho bebido ou estou bebendo desse vinho? Não será que eu mesmo me considerando cristão, eu tenho perdido essa capacidade para distinguir o certo do errado? Porque essa doutrina falsa, ela não se manifesta somente como falsos princípios da Bíblia, né? Mas ela representa tudo quanto é falso que existe nesse mundo. E quando eu, cristão, durante o dia a dia, nas escolhas que eu faço, decido beber da fonte fermentada desse mundo, do vinho desta mulher que é chamada também aqui de Babilônia, tenha certeza que eu estou decidindo me embriagar com o vinho das falsas doutrinas, da falsa educação, dos falsos princípios que todos os dias me oferece esse mundo. Te pergunto, o que você assiste dia a dia na sua TV? Através do seu computador, através do seu celular, através, de forma geral, da sua internet. E quanto tempo você dedica ou separa para beber das fontes da palavra de Deus? Tenha certeza de que a escolha de aquilo ao qual mais dedico tempo, ao qual mais bebo, vai determinar meu discernimento ou minha falta de discernimento. Porque será que muitos de nós, jovens e adultos, às vezes perante tentações, perante situações difíceis que se apresentam no dia a dia, no meu serviço, na minha faculdade, ou até dentro de casa, né, no relacionamento com os filhos, com a esposa, às vezes não sabemos o que fazer. Não sabemos tomar uma boa decisão, porque talvez nos está faltando esse discernimento. Então, meu querido, talvez a maior coisa que precisamos entender, ok, esse mundo, ele tem um vinho com o qual ele tenta embebedar todos os seres humanos dessa terra. Talvez eu mesmo já tenha bebido ou estou bebendo desse vinho. Quem sabe eu também já estou, vamos dizer assim, um pouco embriagado com esse vinho. O que eu posso fazer para poder me desintoxicar desse vinho, dos falsos ensinamentos dessa mulher prostituta que se chama Babilônia? O que fazer para tomar de volta o discernimento? Para eu, como pai, ou como esposo, ou esposa, como líder do lar, como líder de igreja, ou como um jovem cristão, né, que precisa de discernimento, o que eu faço para poder aprender a distinguir entre o certo e o errado? Eu disse, aquilo que você decide dedicar mais tempo na tua vida é o que está determinando o tipo de bebida que está alimentando a tua alma, a tua mente. A que coisas você está dedicando mais tempo no teu dia a dia? TV, internet, filmes, ou será que também no meio desse dia, e de forma especial nessa quarentena, né, onde pelo menos teoricamente estamos tendo mais tempo, será que estamos dedicando mais tempo e atenção ao estudo da palavra de Deus, ao devido preparo para o tempo do fim,
ao devido preparo para a segunda vinda de Jesus. Eu gostaria muito de orar por você nessa noite, mas eu queria te chamar a refletir e queria fazer um apelo para que essa noite você possa analisar sua semana. Quem sabe o dia de hoje, quais foram tuas escolhas? Tua mente, ela esteve aberta hoje e dedicou mais tempo para o quê? Para as coisas de Deus ou para as coisas desse mundo? Será que, de alguma forma, talvez, como pai, eu tenho embriagado tanto com as coisas desse mundo que eu estou perdendo o discernimento sobre como educar meus filhos? Será que estou talvez tão embotado com as coisas desse mundo que eu estou talvez perdendo meu discernimento em relação ao relacionamento certo que eu devo ter com minha esposa, com minha família e nas escolhas do dia a dia? Hoje, você pode fazer uma escolha. A escolha de decidir que quer beber mais da fonte da palavra. Porque ela é apresentada como água pura, viva, que ao ser bebida, que ao ser ingerida, ela vai correr por todo o teu corpo, vai tirar toda a embriaguez e vai nos ajudar a recuperar o discernimento, a distinção entre o que é o certo e aquilo que é errado. Se de repente temos perdido muito tempo com as coisas desse mundo, eu quero te convidar nessa oração a pedir ao nosso Senhor para que Ele nos dê sua força e poder para dedicar mais tempo da sua palavra e assim beber da fonte da água da vida, que nos dá todo o discernimento e a sabedoria que precisamos para fazer melhores escolhas. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, porque a tua palavra é poderosa para limpar, para purificar e para nos dar o poder do discernimento que precisamos para as escolhas do dia a dia. Perdoa, Senhor, se temos feito escolhas erradas, muitas vezes como pais, como esposos, como filhos. Mas, Senhor, queremos nesse momento entregar nosso coração ao Senhor e queremos decidir que queremos dedicar mais tempo para a Tua Palavra. Mais tempo não simplesmente para ler, mas para pesquisar, para cavar ela mais a fundo, a fim de que essa nossa capacidade que o Senhor nos deu para discernir, para poder entender melhor as situações, os problemas do dia a dia, ela se fortaleça, a fim de que nossas escolhas sejam escolhas santificadas, guiadas pelo Senhor. Abençoa cada família nessa noite, cada pai, cada filho, cada jovem da sua igreja e nos ajuda, Senhor, a continuar unidos, pregando a Tua Palavra e nos preparando para o grande dia da vinda de Jesus. É o que te peço, em seu santo nome. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que tenha uma boa noite e um grande abraço para todos.